Olá, meus amigos da Casa de Caridade Maria Frank. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para esse bate-papo, né? Bom seria se nós pudéssemos estar pessoalmente, conversando, enfim, fazendo o nosso estudo lá no salão e tal, mas por impossibilidade, nós não devemos deixar, não podemos, temos a obrigação de continuar com que o trabalho dê prosseguimento, né? Então, essa está sendo uma plataforma muito boa porque está chegando a muitas pessoas o que a gente está conversando, né? E em especial o assunto de hoje ele está muito presente, porque acontece, durante esse período de pandemia muitos de nós tivemos que ficar em casa muito tempo com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos esposos, nossos companheiros, etc., nossos pais, e acabou gerando um efeito, dois efeitos acabaram gerando. Um efeito muito bom, um efeito benéfico, onde as pessoas se juntaram mais, onde as pessoas acabaram se descobrindo muito mais próximas. Isso daí é muito bom, é um efeito muito bom, que aconteceu sim durante o período da pandemia, mas infelizmente também aconteceu um outro efeito, que foi um aumento na quantidade de divórcios, um aumento na quantidade de brigas. A gente via na televisão falando agressão às mulheres, porque antes as mulheres podiam sair com um pouco mais de liberdade para seus trabalhos, para visitar seus familiares e até denunciar os seus agressores. Hoje a situação fica muito mais difícil. Então o convívio na casa acaba não criando um problema. Não, conviver em família, conviver com um grupo familiar não cria um problema. O problema, ele já existe, ele pode existir, e a convivência simplesmente exterioriza esse problema. E aí o tema de hoje são lesões afetivas, especificamente no âmbito familiar. Essa palestra, ela é oriunda de uma outra minha, que foi a indissolubilidade do casamento, que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22. Só que aí eu comecei a pensar o seguinte: indissolubilidade do casamento, ou seja, divórcio, né? Divórcio, separação, etc. e tal. Só que quando você fala de lesão afetiva, você está falando muito mais do que simplesmente o divórcio. Você tem todo o arcabouço de pensamentos, de informações que tem que ser tratado. Então acho que a lesão afetiva seria o ponto-chave nesse nosso trabalho, porque quando você fala de divórcio, você está falando de divórcio entre casais, né? Seja mulher, homem, mulher, trans, enfim, devido à nova configuração familiar, nova não, né? Sempre houve, né? Mas devido ao que dizem, né? Nova configuração familiar, isso seria o divórcio, quando duas pessoas que estão afinizadas por um laço de casamento se separam. Só que não há divórcio, não há divórcio entre pai e filho. Porém, há lesão afetiva, há separação, ao distanciamento, e é isso que nós vamos tratar como um todo. E aí, para a gente poder falar sobre família, né, lesões afetivas no âmbito familiar, a gente tem que voltar lá atrás e pensar o seguinte: quando as pessoas se conhecem, quando você fala em noção de família, primeiro você tem que pensar no momento em que as pessoas se conhecem para resolver se juntar nesse núcleo familiar, para formar esse núcleo familiar. E eu achei interessante uma palestra, não sei se foi a NET, que falou algo muito interessante, acho que não foi a NET não. Se alguém souber quem foi, coloca aqui no comentário aqui abaixo, porque foi muito interessante que a pessoa falou. Família os dois seres que vamos agora pegar na família tradicional, só a título de exemplo, né? Só para poder ilustrar. O pai, a mãe e os filhos. Mas cadê os avós, etc e tal? Assim, esses são parentes. Família é aquele núcleo familiar formado entre as pessoas que se congregaram e os seus descendentes, as pessoas que estão abaixo deles, que mais tarde irão também compor as suas famílias. O Espiritismo ele é bem aberto, como não poderia ser, para diversas noções de famílias. Mas que fique bem claro, quando eu falo diversas noções de família, o chamado poliamor, ou seja, diversas pessoas, não. Isso daí Kardec ele fala muito bem isso daí, que o casamento ele é um avanço na evolução. Então só uma parte, foi só um parênteses, fecha parênteses. Poliamor, pelo Espiritismo,
através de Kardec, que trouxe da espiritualidade, ele nos traz que casamento é a união entre dois seres, independente de sexualidade, etc e tal, mas entre dois seres, que a partir daí você tem as suas descendências. Isso é a noção de família. Então esses dois seres, quando se encontram, logo vem aquela ideia de alma gêmea, né? Nossa, encontrei minha alma gêmea. Encontrei. E aí eu paro um segundo para perguntar para você que está me ouvindo aqui, você encontrou sua alma gêmea? A pessoa que está ao seu lado, em algum momento, né, lá atrás, você olhou, ou agora mesmo no presente momento, é sua alma gêmea? Pois bem. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, existem almas gêmeas, quando você pensa em almas gêmeas, são duas almas que foram criadas no mesmo momento, similares, com a mesma genética, enfim. São almas que estão, e se a gente for pegar no romantismo, são almas que estão fadadas a chegar no final e se reencontrarem porque foram criados quase que una, porém dividida. Essa é a noção lá de Platão, tal, quando começa a criar a ideia da alma gêmea, que são um ser que foi um ser único, que fora dividido, e cada um vai para um lado diferente. Se alguém tiver mais curiosidade, leia o livro O Banquete, de Platão. Mas só que o que acontece? Nós somos criados dessa forma? Nós fomos criados dessa forma? Não. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas incompletos não. Nós já temos em nós a completude necessária como espíritos uno. Aí muita gente, né, pessoas que não, enfim, ou são muito questionadoras, ou que não gostam do espiritismo, já foram espíritas e tal, pegam Emmanuel, que a todo momento, né, chega e fala de almas gêmeas, tem até música, né, sobre almas gêmeas, etc e tal. Emmanuel fala muito sobre isso. E ele foi questionado, né, falou assim, afinal de contas, Emmanuel, existem almas gêmeas? E ele chega e fala assim, não existem almas gêmeas. Quando eu falo de almas gêmeas, eu estou falando no sentido mais poético. São dois seres que estão tão harmonizados que, se pudessem, formariam um só perispírito. Então, não. Talvez a definição mais, vamos botar assim, jocosa, porém feita por André Luiz, foi o seguinte, no começo, pensa-se em almas gêmeas. Depois de um certo tempo, descobrem-se, em muitos casos, que são duas almas que gemem. E aí eu complemento. No final, você pode descobrir que são duas almas que estão sob o jugo de algemas. Então, mas isso, óbvio, não pode ser a regra. Porque os casais, quando se encontram, tem que haver justamente essa sintonia, tem que haver essa união, para que possa seguir para o próximo passo. Então nós já falamos da questão do namoro, o próximo passo, que é o casamento. Agora, o que é o casamento? Você tem diversas notações do que é o casamento. O que é casamento? Para nós espíritas, não é casamento para o católico. Para nós espíritas não existe a liturgia do casamento. Você não tem ter uma pessoa lá na frente que chega e fala, eu vos declaro marido e mulher. Não há isso. Muito embora você tenha a questão legal do casamento, legal, que até hoje ainda estão, o que é casamento hoje, há 50 anos, aqui no Brasil mesmo, não precisa ir muito longe não era. O Brasil já aceita hoje como uniões, as uniões estáveis. Então, pode ser entendido como casamento? Sim, são palavras. Pode ser entendido como casamento? Não, casamento, estrito senso, seria aquele que é realizado no cartório, tal. Emmanuel, ele no livro Vida e Sexo, ele define casamento da seguinte forma. O casamento, a união permanente de dois seres, é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. E aí, voltando ao que Emmanuel, porque você vê o que André Luiz quer dizer, você vê que Emmanuel, a todo momento, é interessante, uma coisa que sempre me veio à mente é o seguinte, a figura de Emmanuel sempre foi nos mostrada como austero, né? Aquela coisa dizem que quando Bezerra de Menezes entrava lá no centro, lá para encontrar com Chico Xavier, o espírito dele, obviamente, né? Disse que as pessoas paravam, conversavam, tal. Quando Emmanuel chegava, era aquela figura austera. Ele ia lá, fazia o trabalho e voltava. Não sei até que ponto isso é verdade. Porém, talvez dos espíritos que se manifestaram através de Chico Xavier, o mais romântico, o mais nos trouxe
livros, passagens românticas, foi Emmanuel. E André Luiz, ele nos traz, no livro Nosso Lar, a noção de casamento, foi como eu falei anteriormente. Na fase evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afim, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiro esforçado, sob algemas. Ou seja, nós temos diversos tipos de uniões de casamento, diversos tipos de famílias. E quando você fala família, não necessariamente as pessoas se amam incondicionalmente. Porque o retorno à sua família, retorno numa família, ele é traçado antes do encarne, antes do reencarne. Ele é traçado lá atrás. E uma família, ela pode se encontrar, sim, por afinidade, mas ela também pode se encontrar para provas ou expiações. Com certeza é para o crescimento. Nenhum encontro familiar é à toa. Não adianta. Nem aquelas famílias mais felizes, nem aquelas famílias menos felizes, elas se encontram à toa. Houve algum motivo, antes do reencarne, que fizeram com que elas voltassem juntos, né? Voltassem juntos. E essas impressões que trazem lá de trás, só as impressões, elas acabam sendo mostradas, sendo vistas quando essas uniões familiares que se encontram, elas existem. Existe uma frase atribuída a Divaldo que fala: se a vida é uma escola, se viver é uma escola, o casamento é uma universidade. E realmente é. Para quem casou, para quem é casado, para quem já foi casado, sabe que viver junto é um desafio. É um desafio. Por quê? Porque existe a intimidade, onde o outro passa a ser o seu espelho. Mas peraí, o outro passa a ser o seu espelho? Como assim, Yuri? Existe intimidade de tal forma que o outro tem a liberdade de exteriorizar a você os seus defeitos. E muitas vezes você não quer ver os seus defeitos refletidos através de uma outra pessoa. Então, no trabalho, você se dá bem com muita gente, porque não existe esse grau de intimidade a ponto dos seus defeitos serem exteriorizados. Mas quando você dorme com uma pessoa, acorda com uma pessoa, passa o final de semana com uma pessoa, aquela pessoa começa a ver todas as suas qualidades e todos os seus defeitos. E existe aquela intimidade de externá-los. E muitas vezes você não está infeliz, não é com aquela pessoa, você não está feliz com você mesmo. E aí uma dica, a primeira dica do Papai Yuri aqui. Não adianta você ficar pulando de casamento em casamento, buscando a pessoa ideal, se você não se sente feliz. Você sempre vai encontrar no outro o motivo da sua infelicidade não dita. Aquela infelicidade que você não se aceita e acaba derrubando, acaba passando para outra pessoa aquela felicidade não vista. Também um outro trecho, esse daí eu vi, Divaldo, né, ele falando, que chegou uma moça para ele e falou assim: Divaldo, eu continuo solteiro, já estou lá com meus 30 e poucos anos, eu continuo solteira, porque até hoje eu não encontrei o homem perfeito. E aí Divaldo vira para ela e fala assim: mas você é a mulher perfeita? E ela para. Não adianta a gente tentar encontrar perfeição. Não adianta. Deus, que é Deus, Ele nos aceita e nos ama com as nossas imperfeições. Então, a gente tem que olhar o outro, reconhecer que aquele outro tem as suas imperfeições, sim, e reconhecer que muitas vezes o que ele está mostrando para você é reflexo daquilo que você está exteriorizando para ele. Segundo Martim Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, a classificação dos acidentes dão-se em 4. As acidentais: encontro de almas inferiorizadas por efeito da ação momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Normalmente esse tipo de encontros acidentais podem evoluir sim para alguma ligação maior, porque todo dia a gente está encontrando acidentalmente algum espírito que a gente não conheceu em vidas passadas. E esse encontro pode continuar acidental, cada um para o seu lado, sem nenhum tipo de laço, mas isso podem criar laços, sejam positivos ou sejam negativos, que vão evoluindo. Todos os encontros hoje, de algum momento, começaram de forma acidental. Mas esse tipo de casamento, eles podem também acabar com muita facilidade, porque foram acidentais. Os provacionais: reencontro de almas para reajuste necessário à evolução de ambos. Grande parte dos casamentos, como até André Luiz falou, são dessa forma. Os provacionais são provas que nós temos que vivenciar
Sim, mas à tarde nós vamos mas no finalzinho a gente vai falar sobre o divórcio. Mas nós temos que vivenciar sim, porque aquilo lá já estava traçado para que nós possamos vencer uma prova com relação àquela situação. As sacrificiais, reencontro de almas iluminadas com a alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. No próprio livro Nosso Lar, mostra a mãe de André Luiz já traçando o seu reencarne, onde estaria voltando na convivência familiar com o pai de André Luiz e as amantes do pai de André Luiz. Ela, um espírito bem mais evoluído que ele, e voltando de forma sacrificial para auxiliar o resgate. Falei que o Martinho Peralta fez 4, não, foram 5. Tem as almas afins, reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Isso eu digo que é o seguinte, é aquele refresco. É aquele momento em que você está na vida, atribulado, você já fez muita coisa tal, e Deus joga lá um refresco. Ó, agora você vai casar com alguém que é afim a você. Vocês dois vão ter dificuldade? Vão, porque todos os casamentos, todas as uniões de espíritos no nosso estado de evolução tem os seus momentos de desavença, de problemas, etc. e tal. Mas as almas afins são aquelas que se reencontram e que estão muito bem. E por fim, as transcendentes, almas engrandecidas do bem e que se buscam para realizações imortais. É a tal história. O que seria eu vou citar o principal exemplo de alma transcendente. Maria e José. Maria e José eles não foram uma família santificada porque trouxeram Jesus, não. Eles trouxeram Jesus porque eles já eram uma família santificada. Então eles vieram com a missão árdua, porque não foi fácil. Você pode ter certeza que não foi fácil ser pai e mãe de Jesus. Quem imagina isso? Imagina só Maria, ao ver o filho sendo crucificado, só um espírito muito evoluído mesmo, para não pirar. José ensinando Jesus os primeiros passos, porque Jesus nasceu organicamente. Ele nasceu organicamente, foi bebê, foi criança e cresceu. E aprendeu o ofício do pai, ou seja, do pai dele, terreno, que é José. Então, José teve, olha só que missão linda de José, ensinar a Jesus. José ensinou a Jesus. Carpintaria, noção de carpintaria, as escrituras, a leitura das escrituras, e etc, etc e tal. Enfim, missões grandiosas por espíritos grandiosos. É claro que até o presente momento eu falei de casamento, muito embora eu tenha falado da noção de família, porque tudo bem, já é família, né? Quando duas pessoas se afinizam no casamento, já formou uma família. Família não precisa ser necessariamente quando se tem um filho. Platão, citando Platão, o tal do amor platônico, ele nos traz uma ideia, o que seria o amor platônico, algo muito lindo, primeiro ama-se o belo e termina por amar a beleza em si mesma, quando então o que amamos de fato não é uma mais pessoa, mas essa pessoa em particular, mas a beleza naquela pessoa, ou a beleza em si. Ou seja, o amor verdadeiro, esse amor platônico que o pessoal tanto fala, inexistente, mas que eu acredito sim, eu sou um homem bastante romântico, um homem bastante que creio no amor, na existência do amor sincero, do amor no se amar a beleza em si, no se amar as rugas nos olhos daquelas pessoas quando estão envelhecendo, mas que envelheceram juntas, se amar conforme toda essa carcaça física está caindo. Mas por quê? Porque isso faz parte do tempo. Você não está mais amando simplesmente aquela carcaça, não está mais amando aquela mortalha que cobre o seu perispírito. Está amando a beleza em si, a pessoa real, que é o espírito que habita ao entorno daquela mortalha, daquela vestimenta de carne. É interessante, minha esposa não compreende, né, que ela fez um procedimento estético e tal, para tirar a ruga, bigodinho chinês, um negócio desse assim. E eu falei para ela, ficou muito bonito, não tem a menor dúvida, mas eu continuo dizendo que eu preferia você com aquelas ruguinhas. Ela, mas que absurdo você dizer que me prefere com as ruguinhas. Eu falei, sabe por quê? Porque quando você sorri, seu olho sorri junto, e as ruguinhas elas fazem uma espécie de sorriso. Eu consigo ver o sorriso, eu consigo ver a beleza justamente nessas rugas dos seus olhos. Não adiantou de nada porque ela fez mesmo, mas tudo bem. E deve continuar fazendo o processo nesse sentido. Mas é a tal história quando você percebe a beleza em si. E aí, quando você pega a questão de família agora, incluindo os filhos,
Hoje nós temos uma crise aqui muito forte. É uma crise bastante espiritual, não só financeira, uma crise moral que nós temos. Intelectual, não. Nós estamos talvez no maior momento da intelectualidade do mundo. Hoje uma criança de 10 anos, ele tem mais sabedoria, sabe mais, tem mais conhecimento de mundo do que o imperador romano, na época do Império Romano. Uma criança de 10 anos. Hoje o celular ele tem uma tecnologia muito superior à tecnologia que levou o homem à Lua. Então, nós estamos num momento intelectual mais avançado. Crises financeiras surgem, mas isso daí é cíclico. Isso é cíclico. Agora, nós estamos passando por uma crise moral muito grande. Isso daí já nos é trazido quando a gente vê Sinais dos Tempos, no livro A Gênese, de Kardec. Ele nos traz isso, que quando você vai fazer essa evolução do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, esse momento de turbulência acontece. Porque são duas forças antagonistas que estão lutando, uma para evoluir e outra para permanecer na sua área de conforto, naquela sua área de conforto. Então existe essa crise moral, sim, mas na família muito se deu por conta de dois fatos de irresponsabilidade dos pais na hora da criação dos seus filhos. O primeiro fato é o seguinte, deixa eu concluir antes de me marretar, tá certo? Mulheres, eu vou falar uma frase agora que pode soar machista, mas vocês vão entender no final o que eu estou querendo dizer. O primeiro fato são as mulheres terem saído da casa para trabalhar. Largaram a responsabilidade da casa para trabalhar. E a segunda, que aí pertence aos homens, que ele não ocupou aquele espaço que fora deixado pelas mulheres no cuidado da família. Então que nós temos muitas famílias em que as mulheres simplesmente saem para trabalhar e estão pegando o que tem de pior no homem. É aquele homem que eu sou o provedor, eu já entreguei o dinheiro na casa, então não tenho mais responsabilidade sobre a criação dos meus filhos. Não, muitas mulheres fazem isso hoje, pegaram o que é pior do homem, nessa situação que é necessária da mulher efetivamente sair para trabalhar, da mulher efetivamente conhecer o mundo, da mulher ter os seus direitos garantidos, sim, da mulher lutar no mercado de trabalho. Só que muitas chegaram e falaram, não, eu quero ter os mesmos direitos dos homens, e tem que ter, muitas delas têm que ter até bem mais. Só que pegaram o que o homem tem de pior. Muitas delas, a devassidão, que muitos homens acham muito legal ser devasso, muito bom ser devasso, e o principal que está acabando com a família, que é sair e não ter o cuidado, o zelo com seus filhos. E os homens estão também no erro, muitos, não estou generalizando, mas isso daí não acontece em todos os casos. Os homens ainda estão presos naquela visão paternalista do passado, de que homem é o provedor da casa, de que o homem ele não pode cuidar do seu filho, o homem não chora, a mulher não pode trair, mas o homem pode trair. Ficam naquela visão paternalista, errada, atrasada, e aquele espaço que a mulher teve que sair para cuidar da sua evolução intelectual, para a sua evolução profissional, o homem não está cumprindo com a missão dele, que é ocupar o espaço. Aí eu peço uma reflexão, principalmente para aqueles pais de primeira viagem, que estão com pequeno bebê pequenininho. Faça a reflexão, mãe. Você trabalha e tem que trabalhar, tá certo, certíssimo. Mas você está dando o afeto ao seu filho, o cuidado do seu filho? Pai, você já trocou uma fralda do seu filho? Você já deu um banho do seu filho? Você já fez a papinha do seu filho? Já cuidou disso? Já cuidou de chegar e conversar com ele sobre... Isso daí não é vergonha, não. Ter sentimentos não é ser fraco, é ser humano. É ser humano. E é isso que nós temos que pensar. As famílias hoje, elas estão passando por muitos problemas dessa natureza. E as crianças, e é tal história, você está só um pincelado aqui com relação a um mal também terrível que está acontecendo, que são os casos de pedofilia no mundo todo. Daí não é específico no Brasil, não é específico em locais pobres, é no mundo todo. Os pais não estão tendo tempo para cuidar dos seus filhos. Tem tempo para ver Netflix, tem tempo para ver TikTok, tem tempo para... Enfim, tem tempo para tudo. Mas não tem tempo para cuidar dos seus filhos. Só que o pedófilo, ele tem tempo para tudo isso.
O pedófilo tem tempo para cuidar do seu filho, sim. Então, fiquem atentos a isso que eu estou falando. Se vocês não têm tempo para cuidar do seu filho, o pedófilo tem. O traficante tem tempo para cuidar do seu filho. Aquelas pessoas que querem puxar para baixo, eles têm todo o tempo do mundo. E a responsabilidade são sua, são de vocês. A responsabilidade é nossa. Nós temos que ter todo o cuidado do mundo. Nós somos, às vezes, o único livro que o nosso filho lê. Nós temos que dar exemplos para os nossos filhos, porque senão nós estaremos falhando. Os nossos filhos, quando a gente fala nossos filhos, olha só a possessividade que existe nessa frase. Não são nossos filhos. São filhos de Deus, são criação de Deus. Eles nos são dados por empréstimo. E se mais tarde nós não conseguirmos olhar o nosso túmulo, olhar e falar assim, eu fiz um bom trabalho, eu eduquei bem essa criança que me foi dada por empréstimo, eu terei falhado. Não, eu fiz bem o meu trabalho, então eu terei logrado êxito. E isso não são palavras, são atenções, são olhares, são principalmente exemplos. Eu já tive a oportunidade de citar esse exemplo para vocês, até numa palestra aqui que a gente falou sobre o Evangelho no Lar, mas eu vou citar de novo esse exemplo. Eu faço lá na minha casa, você vê como é que a ocupação ela pode ser de formas diferenciadas. Quem cuidava muito da questão espiritual dos meus filhos era eu. Eu sou espírita há 16 anos, então eu cuidava muito da educação espiritual dos meus filhos. Minha ex-esposa, ela não era católica, mas é o que é chamado católico de IBGE, que é aquele católico que só se diz católico quando lhe é perguntado no censo, né? Não frequentava igreja, tal, mas pessoa boa, tal, não tem o que falar dela não, pessoa boníssima, tal, mas não tinha religiosidade. Então quem cuidava da religiosidade dos meus filhos era eu. E desde cedo fazendo culto do Evangelho no Lar. E na minha casa a gente não bebia, não bebe, né? Até hoje eu não bebo, né? Na minha casa a gente não bebia. E eu sempre falei isso para eles, não bebe, daí não faz bem, isso daí atrai espíritos de baixa vibração, pode atrair espíritos de baixa vibração, etc, etc e tal. Um dia no carnaval, estava em Cabo Frio, e um primo lá meu fez uma batida de chocolate. Aí falou, Yuri, toma aqui que é gostosa a batida, você gosta de chocolate? Então, eu falei, tá bom. Aí fui, biquei e tal, tranquilo, só bebi aquilo, não continuei bebendo, porque eu não gosto de bebida alcoólica. Depois no carro, retornando para casa, meu filho, só para ficar atento, já tinha passado muitas horas que eu tinha bebido, tá? Então eu estava retornando totalmente livre de qualquer influência alcoólica, né? Mas eu retornando para casa, meu filho olhou para mim, meu filho na época tinha 12 anos aproximadamente, ele virou para mim e falou assim, pai, você me decepcionou. Aí eu levei aquele susto. Ele falou, você sempre fala que não é para beber, mas você bebeu. Afinal de contas, pai, é para fazer aquilo que você fala ou é para fazer aquilo que você faz? Eu levei um impacto naquelas palavras. Minha sogra, na época, né, estava no carro e ela até quis dar uma bronca nele, ralhar com ele. Seu pai, você fala assim? Eu falei, não, dona Nilda. Ele está certíssimo. E eu fico muito feliz por ele falar isso, porque mostra que tudo aquilo que eu estou mostrando para ele é observado. Tudo aquilo que eu estou falando para ele é ouvido. E isso me faz policiar para que eu seja uma pessoa melhor. Muito embora nós na nossa casa não bebêssemos, nós achávamos bonito aquele barzinho, né, de ter aquele barzinho cheio de bebida tal, para enfeite. A primeira coisa que nós fizemos foi arrancar todo esse barzinho. A gente falou, como é que a gente pode falar para eles não beberem se na nossa casa tem essa gama de bebidas aqui na nossa casa? É para enfeite, Só que passa a ser normal para a vida deles. Então, que nós possamos termos mais cuidados, termos mais olhares de cuidados com relação à criação dos nossos filhos. E aí, quando a gente fala de lesões afetivas no âmbito familiar, nós já contextualizamos família. Namoro, casamento, filhos. Agora nós estamos aptos a falar sobre lesões afetivas. Uma vez eu ouvi uma frase que falava o seguinte, o amor é uma doença, é uma droga. O amor é uma droga. Mas por que é uma droga? O amor, quando você está apaixonado, a paixão é uma droga. A paixão é uma droga. Como assim a paixão é uma droga? Porque quando você está apaixonado, seu corpo começa a jogar dopamina para o seu corpo todo, e você quer mais, e você está inebriado por aquele excesso de dopamina. Só que chega um certo momento em que ou você vai colocando mais dopamina, e aí a gente vai chegar na questão da lesão afetiva de fato. Ou então vai chegar um momento em que simplesmente você não tem mais aquela dopamina e você vai ter
aquela abstinência, crise de abstinência. Certa feita eu ouvi alguém falar assim, normalmente essa dopamina ela termina no momento em que você diz sim para o padre. Ou seja, quando você se casa, aquela paixão toda. Não, eu não gosto de pensar dessa forma, porque eu creio sim em casamentos felizes, né? Mas justamente pelo vício que algumas pessoas têm nessa dopamina, nesse sentimento, nessa paixão, eu quero cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, as pessoas procuram prazeres cada vez mais, ainda depois que casam. Elas se casam e continuam na busca por esse prazer que tem que mudar. Você tem o amor eros, que é aquele amor em que é o prazer carnal, só que você tem que chegar ao momento do amor ágape, do amor efetivamente, onde, como falou Platão, no amor platônico, você começa a amar a beleza em si, você começa a amar aquela pessoa. Mas muitas vezes as pessoas não compreendem isso e continuam nessa busca desenfreada por essas paixões nos braços de outrem. Aberrações muitas vezes são cometidas em nome desse prazer. E aí você tem, enfim, diversas situações bastante feias que não adianta. Ou você busca um tratamento, tratar-se a respeito disso, ou então vai ser cada vez em maior quantidade, você vai ser perdido. Um tratamento que eu aconselho e que é muito bom e que isso daí me ajudou muito em diversos aspectos na minha vida, não só com relação com relação à questão familiar, mas me ajudou em muitos aspectos. O tratamento que me fez verificar que nós não devemos olhar a carne, sim o espírito, que é a fonte principal, foi a doutrina espírita. Não adianta eu chegar a falar que foi qualquer outra coisa. Para mim, foi a doutrina espírita. Tem gente que pode encontrar através de tratamentos como Alcoólicos Anônimos, Ninfomaníacos Anônimos, ou procurar através de psicólogos, enfim, tem outras religiões, denominações religiosas, através de meditação, enfim. Mas se você está nesse ponto, procure tratamento. Para mim, foi o Espiritismo, que foi o que me deu, que foi o que fez com que eu evoluísse, que seguisse mais nessa senda e começasse a encontrar o próximo como meu irmão, né? E aí, muitos poderão falar assim, tá, Yuri, mas qual o problema de cunho espiritual eu querer encontrar prazeres de diversas formas? Além de você estar ofendendo a outra parte, não, mas se eu quiser fazer com minha esposa, como exemplo, por exemplo, do poliamor, que eu falei agora há pouco, 3 pessoas se unindo no matrimônio, 3 ou mais pessoas se unindo no matrimônio, como eu falei, Kardec já falou que isso daí é um retrocesso, ponto. Agora, quando você chega, você pode não estar simplesmente traindo aquela pessoa, porque ela pode estar em conivência contigo, pode estar querendo, etc e tal, mas, no mais das vezes, a outra pessoa nem sabe. Então, começa que você já está errado, porque você está traindo algo que você se comprometeu lá atrás, no momento que vocês dois se juntaram. Já começa por aí. Fora o seguinte, quando você está num ambiente desse, a quantidade de espíritos inferiorizados, de espíritos dependentes daquele prazer doentio, a quantidade de espíritos que estão ao redor é grande. E eles colam em você. E você está achando que está tudo muito bem e está aquele monte de espíritos atrasados, aqueles espíritos que estão puxando para trás, doentes, que chegam os vampiros, né? Às vezes a obsessão, ela não é por conta de alguém que tem uma inimizade contra você no mundo espiritual, não. Às vezes são simplesmente vampiros, simplesmente, como se isso fosse simples, né? São vampiros que estão ao seu lado, porque se você tem o vício da bebida, você vai acabar semeando ao mundo espiritual justamente desses espíritos que querem ter a sensação fluídica da bebida. Eu tenho uma palestra, quem sabe de repente até a próxima palestra eu vou fazer sobre esse tema, né? Aqui. Eu já fiz uma palestra que é interessante porque quase ninguém fala sobre a respeito disso, mas a palestra tem o seguinte: posso ir ao samba? É algo interessante, não vou fazer spoiler da palestra não. O pessoal fala, você vai falar sobre samba numa casa espírita? Sim, eu gosto de samba, eu gosto muito de samba, né? Nem por isso eu me torno eu vou ao local de samba com o intuito de fazer o errado. Foi como eu falei, eu não bebo, não traio, enfim. Mas eu gosto de samba é uma música.
Mas, enfim, como a gente estava falando, isso daí fica para a próxima palestra. Se o espírita pode a samba ou não. Mas o que acontece? Quando você começa a se ligar muito nesses ambientes deletérios, nesses ambientes ruins, você está trazendo para você, está levando para sua casa justamente aqueles espíritos inferiorizados que vão colar em você, que vão colar na sua família. Essas lesões afetivas vão crescendo. Para quem trabalha em reunião mediúnica, sabe muito bem que grande parte dos casos em que as pessoas se apresentam lá como espíritos sofredores, as pessoas se apresentam lá como obsessores, é porque na vida anterior houve algum tipo de lesão afetiva. E lesão afetiva, hoje nós estamos falando familiares, mas lesões afetivas só acontecem entre sócios, entre pessoas que se gostam, ainda que não tenham laços familiares, ainda que não seja mãe, filho, marido, mulher, não tenha tido nem namoro, nada disso. São pessoas que simplesmente se gostam e uma traiu a confiança da outra. Então, as lesões afetivas são algo muito sério e que a gente acaba levando lá para o outro lado. E muitas vezes, quando a gente está falando especificamente de família, a gente chega num ponto em que nós temos talvez o pior tipo de solidão. Pior tipo de solidão, que é a solidão acompanhada. É a solidão que você está casado com alguém, mas o sofrimento, ele é feito em silêncio. É o silêncio que mata. Muitas vezes as pessoas não discutem, mas o silêncio mata. Vinícius de Moraes tem uma poesia muito linda, linda, tristemente linda, mas linda. Soneto da separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, de calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. E quando chega nesse de repente, gente, onde do riso fez-se o pranto silencioso e branco como a bruma, ou seja, você não consegue mais sorrir, você não consegue mais falar. Quando as mãos espalmadas fez-se o espanto, as pessoas não conseguem nem mais se unir, não conseguem, estão casadas, mas aquela situação é tão complicada, é algo tão sofrido, algo que muitas vezes é sofrido calado, é aquele silêncio, aquele abandono. A solidão acompanhada é a pior tipo de solidão, porque você não tem nem a quem recorrer. E muitas vezes aquelas pessoas que estão ao seu lado é justamente aquela pessoa que menos você gostaria que está ao seu lado. E para que não haja a separação, há que muitas vezes haver o divórcio. Eita, mas como assim, Yuri? Para que não haja a separação, muitas vezes há que haver o divórcio? Sim, porque divórcio é algo físico. Divórcio é algo criado pelo humano. Como a gente falou, o que é casamento? O que é casamento aqui não é a noção de casamento em outros países, em que as pessoas são casadas por conveniência, em que pais orquestram o casamento dos filhos antes mesmo do nascedouro, enfim. Então a noção de casamento é muito tênue. E mesmo assim a noção de divórcio também. O que é o divórcio? A separação física, a separação legal. Agora, a separação de pessoas, aí é algo diferente. A separação de pessoas, porque as pessoas são os espíritos. Então, para que os espíritos não criem abismos que terão que ser pagos mais à frente, que terão que em outras encarnações, para que haja essa união, porque o objetivo principal de todos nós é que haja essa reunião, ou essa união, muitas vezes é necessário que haja um afastamento temporário. Nós temos uma palestra agora, vocês podem ver aqui embaixo na Casa de Caridade Maria Frank, do Marcelo Turra, falando sobre casamento, né? Sobre casamento. E casamentos falidos, muitas vezes casamentos complicados, em que se assemelha a pessoa calçar um sapato com uma pedra dentro. No começo, aquela pedra não está sentindo tanta coisa. Você está sentindo a pedra, mas não está sentindo tanta coisa. Daqui a pouco aquela pedra vai começar a machucar o seu dedo. Daqui a pouco vai sair uma ferida, daqui a pouco vai sair uma infecção. Isso tudo é muito complicado. Quando seria muito mais fácil, aí não foi ele que falou, agora sou eu que estou falando, é você tirar aquele sapato,
pegar aquela pedra, botar na mão, calçar o sapato e prosseguir. Tá, a gente pode não estar juntos naquele mesmo sapato, o meu pé e a pedra. Podemos ter feito o divórcio, mas nós podemos caminhar juntos. Antes que haja a separação dos nossos espíritos, algo que de repente numa encarnação torna-se irremediável e vai chegar na próxima encarnação, vai ter que se encontrar de novo. Vão ter que se unir de novo, justamente para poder limpar. Então o divórcio no espiritismo, ele não é condenado. Condenado é quando você faz qualquer coisa de forma vã. De forma vã. Se eu me casar de forma vã, certamente vai acabar ocasionando um divórcio de forma vã. E você continua naquela situação ruim em todos os momentos. Mas a gente casou porque tínhamos que cumprir uma meta. E chegou no final, cada um foi para um lado. Eu sempre gosto de citar exemplos meus. Quem já assiste palestra minha já sabe disso. Eu gosto de citar exemplos meus. Eu sou divorciado, sou casado de novo, né? E me divorciei da minha primeira esposa. E aí, se alguém me perguntar assim, seu casamento foi um fracasso, eu falo, não, meu primeiro casamento, né, foi um sucesso. Um sucesso absoluto. Absoluto. Por quê? O fato de eu estar casado com quem eu estava casado me fez evoluir. Me fez evoluir muito. O fato dela estar casada comigo fez com que ela evoluísse também. Dessa união foi gerado 2 filhos que, com o rigor dela, com o amor meu lá em casa, quem passava a mão sempre fui eu, passava a mão na cabeça sempre fui eu, com o rigor dela e com o meu passar a mão da cabeça, fez com que criasse 2 crianças maravilhosas, crianças excelentes, criança, um já está com 18, 16, né? Mas papai sempre vai ser criança. E nós nos divorciamos no momento que tínhamos que nos divorciar, no momento em que a situação já estava do tipo, se não nos divorciarmos agora, nós vamos acabar nos tornando inimigos. Então temos que nos divorciar. Nos divorciamos. Foi sofrido? Foi. Por mais que eu soubesse que havia necessidade do divórcio, foi sofrido. Foi sofrido. E quando você tira aquela pedra que está lá na pele, lá já incrustada lá na pele, no sapato, no momento que você tira aquela pedra, dá aquela dor. Depois vai cicatrizando. Vai cicatrizando, 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 até que de repente você vai lá e bota um esparadrapo. Calça uma meia que vai te complementar muito mais. Hoje eu consegui alcançar a minha meia. Não que minha ex-esposa fosse uma pedra. Não é isso. Pessoa ótima, cada um com a sua diferença, etc. e tal. Nós cumprimos a missão que nós tínhamos que cumprir, que era educar nossos filhos, que era nos evoluir, eu auxiliá-la a evoluir, ela me auxiliar a evoluir. Cada um evoluiu ao seu turno, nas suas fraquezas. Só que chegou um certo momento em que já não dava mais. Foi cada um para um canto. E eu na busca da minha felicidade, como ela na busca da felicidade dela, cada um encontrou a sua meia para calçar naquele pé cansado que vai ainda colocar um sapato, né? E aí, tem aquela frase, né, famosa, né, que se fala assim, o que o Deus uniu, o homem não separa. Aí eu complemento, mas separam-se por si mesmo os que à força se uniram. Ou seja, aqueles casamentos que não estavam fadados a dar certo, ou ao longo do tempo, por algum desgaste, alguma situação, porque não eram casamentos afim, e está criando muito mais distanciamento do que união, então que esses sim saiam, terminem, porque agora eu estou falando isso daí, mas faço uma reflexão. Vou contar uma história que aconteceu lá no Alfeu Gomes, eu fazendo essa palestra lá no Alfeu Gomes, e tinham 2 mocinhas, eu faço muita interação com o público, né? E tinham 2 mocinhas rindo, tal. Aí eu fui brincar com elas, falei assim, vocês devem ser a pedra lá do sapato marido, tal, sei lá o que eu falei com elas. Aí uma delas virou para mim e falou assim, não, Yuri, olha só, eu vim com a minha amiga aqui, eu nunca vim a essa casa. Eu vim com a minha amiga aqui porque eu tô com muito problema no meu casamento. E eu vim com isso na cabeça, falei assim, será que eu vou ter resposta para isso? O que eu faço, o que eu não faço? E ao assistir a sua palestra eu vi, eu vou me separar. Hoje eu estou me separando, eu falei, calma, peraí, que minha palestra não sirva como motivo para divórcios. Entendeu? Que cada um busque fazer a sua reflexão, porque se ainda houver salvação, se ainda houver forma de diálogo, se não chegou ao ponto do sonho da separação aqui, que a gente estava falando, então que se faça, que se tente, que se lute, sim, isso faz parte da prova. Você lutar para que aquela situação haja o resgate, sim, isso faz parte da prova. E o diálogo talvez seja a forma mais completa,
para você tentar alcançar essa reunião. Porque houve reunião no passado e pode haver reunião. Uma dica é olhar o que te uniu àquela pessoa no passado. Se for simplesmente a beleza física ela se acaba, então são motivos fúteis. Não, foi o papo, foi a conversa. A não ser que a beleza física foi no primeiro momento, sim, a beleza física, mas ela foi se transformando. Em que momento da paixão da beleza física se transformou de amor do ser em si? E pegue, se agarre naquilo e tente, através do diálogo, das duas pessoas estarem em condições. Mas se em algum momento não deu, vá cada um para um lado. E se aquela pessoa não quer mais você, por mais que você ame, eu a amo, saiba, tenha consciência que mais tarde, quem sabe, nós nos reencontremos. Liberte essa pessoa, que senão você pode ser o obsessor daquela pessoa. E não é isso que você quer. Se você está ouvindo essa palestra, com certeza não é isso que você quer. Você não quer você não quer ser obsediado? Não. Mas você também não quer ser obsessor de ninguém. E você pode tornar-se um obsessor no momento que você não aceita algo que é inexorável, algo que não tem, que foge da sua mão. Porque às vezes o divórcio passa por uma iniciativa do outro e porque o outro não aguenta mais, o outro prefere que cada um vá para o seu lado para seguir a sua vida. Então, que tenhamos bem isso em mente. O casamento, as uniões familiares foram as coisas, só resumindo, dando um apanhado geral. O casamento é uma das coisas mais sagradas que nos foi dado por Deus para que pudéssemos superar as nossas fraquezas, para que pudéssemos encontrar apoio, para que pudéssemos compreender efetivamente a noção de amor. Ser pai, ser mãe, é uma fração de entendimento do amor de Deus por nós. Naquele momento nós somos um pouquinho Deus. Nós começamos a compreender o amor de Deus naquele momento que somos pais e mães e temos responsabilidade com nossos filhos. Nós temos responsabilidades com o outro, não mudar o outro. Não mudamos ninguém, nós mudamos a nós mesmos. Mas temos responsabilidade de não sermos pelo menos a pedra de tropeço do outro. Temos que pensar que somos responsáveis também por auxiliar o outro, por amparar o outro, por ouvir o outro. Temos que ter em mente que as lesões afetivas não acontecem de uma hora para outra. As lesões afetivas elas vêm no crescente. E que se você mata no nascedouro, se você mata logo assim que está começando, você você não deixa aquela situação explodir a ponto de uma lesão afetiva que magoe a outra parte, que crie ligações ruins para todas as partes. Então, que tenhamos, e caso chegue um momento em que não dê mais, em que as ofensas são muito grandes, em que o peso é muito forte, em que a agressão vá surgir ou já surgiu, então que nesse momento que haja o divórcio, para que não haja as separações dos seres afins. Então é isso, muito obrigado por todos. Como sempre eu falo, não tem a verdade absoluta, outras pessoas podem ter outros tipos de pensamento a respeito disso, a gente só tenta passar aquilo que numa compreensão nossa, pessoal, a gente tem sobre o que leu e o que vivenciou. Para quem está começando a vida de casal agora, eu digo uma coisa a vocês, é muito bom o casamento, é tão bom que eu casei 2 vezes, né? Então é muito bom, o casamento é algo muito bom. Só que o casamento é algo santo, a família é algo santo, e por ser santo tem que ser levado de forma santificada. Pensem nisso, não desistam do amor, o amor existe sim, um casamento feliz existe sim, mas que tenhamos noção que em alguns momentos provas serão colocadas no nosso caminho e se tivermos maturidade, se tivermos espiritualização, se quisermos ter essa espiritualização, que nós façamos por onde, que nós tentemos relevar de forma ativa, mas que tentemos relevar determinadas situações, conversar, dialogar. E um conselho para os pais: tragam seus filhos para a evangelização, tragam várias vezes seus filhos para a evangelização, sejam exemplo para os seus filhos, porque se eles já crescerem num meio desse, dificilmente uma lesão afetiva vai acometer. Converse com seus filhos. Mãe, não negligencie seus filhos. Pai, ocupe um espaço que vocês têm que ocupar de provedor, não só provedor financeiro, que isso pode ser tranquilamente dividido entre os dois, ou ficar só a cargo da mãe. Mas pai, você tem a obrigação
de ser provedor moral, de ser provedor afetivo desse filho também, tal qual a mãe também tem. Muito obrigado a todos e até uma próxima.